Olá, amigos! Mais uma semana, graças a Deus, estamos juntos para compartilharmos das parábolas da vida. Nosso canal tem trazido todas as semanas ilustrações, crônicas, histórias e verdadeiramente voltadas para o reino de Deus. Por isso eu peço que você deixe o seu comentário, que você envie aí assuntos importantes para o nosso canal, que verdadeiramente você compartilhe o link para que possamos alcançar mais pessoas e que essas ilustrações dotadas do poder de Deus, a palavra de Deus, trazendo referências à palavra de Deus, possam chegar àqueles que tanto precisam. Bom, nós vamos para mais uma parábola que está contida no livro Cada Caso é um Caso, publicado e editado pela Gama e Prisma Editora. A parábola desta semana chama-se O Voo da Liberdade. Ela estava lá, toda faceira, toda prosa. Ela acabara de sair do casulo, muito tempo aprisionada num cômodo apertado, onde mal dava para se mexer. Devia causar realmente uma sensação de desconforto, independentemente do tempo que levou para que a sua liberdade fosse possível. Muitas coisas deviam ter passado em sua mente. Sua perspectiva crescia, pois agora seu ponto de vista seria diferente. Não veria o mundo na lentidão de uma lagarta, mas agora, com as asas sobre os ombros, cabia-lhe ganhar o mundo num voo sem fim. O tempo, quando lagarta, passou depressa, mas no casulo parecia uma eternidade. Os perigos que rondavam sua lentidão foram eliminados no seu mundo enclausurado. Os perigos ficaram lá fora. Dentro só restou o silêncio, o calor aconchegante e 1000 pensamentos quanto ao que estava por vir. Por mais que fosse apertado e um pouco inconveniente, estar enclausurada era melhor do que virar comida de passarinho. Mas o porvir lhe causava ansiedade e expectativas, fazendo-a até suar frio, só de pensar que em pouco tempo sairia voando rumo ao horizonte. Quem sabe um voo até o sol, para ver se ele é realmente quente, como disse o louva a Deus. Outra coisa importante ela sabia que ia acontecer. O seu veneno ardente seria substituído por um belo par de asas. De qual cor seria? Talvez um azul celeste ou um raro rosa choque. Talvez pudesse vir um amarelo vivo para se esconder entre os girassóis. Sei lá, qualquer que seja a cor, eu serei uma linda borboleta a desfilar entre as flores. Trabalharei com afinco, levando pólen de um lado para o outro. Agora não mais me arrastarei feito uma tola, sendo motivo de riso para Dona Joaninha, que apesar de pequena é muito folgada. Deixo o meu belo par de asas se formar e logo a convidarei para uma longa corrida, desde o campo das tulipas azuis até as margens do Lago do Sapo, come e dorme. Veremos quem era a lerdinha. E com esses pensamentos velozes, ela se distraía até que chegou o momento de sair de sua bata uniforme. A cada instante que o casulo se abria, parecia que estava nascendo de novo. Afinal, realmente ela seria uma nova criatura. Agora esbelta e não mais gordinha, como lhe chamavam. Seu grito de júbilo foi: mundo das borboletas, lá vou eu. E lá se foi ela a voar como uma doida. Parecia que o mundo era todinho dela. Voava para cima e para baixo, esbarrava nas folhas, desafiava as joaninhas e besouros, até fazia caretas para os pardais.
Seu primeiro instante, agora com asas, foi inesquecível. Suas forças chegaram a ficar esgotadas de tanto que ela voou e voou e voou. Quando o cansaço chegou, só lhe restou descansar. Mas onde repousar com a sua bela vestimenta natural? Em uma árvore qualquer e perder a chance de ser reparada por todos? Nem pensar. O melhor a fazer seria procurar um campo aberto, para que a vissem e pudessem contemplá-la. E foi exatamente o que ela fez. Achou um campo enorme e plano, onde podia ser reparada por todos, inclusive pelos que sequer imaginavam. É interessante que nem tudo o que esperamos ser verdadeiramente somos. Bastaram alguns instantes debaixo do sol, naquele vasto campo, pronta para ser apreciada, e um inseto do tipo portador de novidades, mesmo as mais tristes, surgiu e disparou um comentário aterrador. Olha quem está lá, se não é a ex-lagarta que agora pensa ser uma borboleta e não passa de uma mera mariposa. Eis que o mundo pareceu desabar sobre sua cabeça após aquele comentário, verdadeiro, porém de tom malicioso. Era o fim de um sonho colorido. Afinal, era a sua vida que estava em jogo, e não um simples sonho em que se acorda e se tem a chance de voltar a sonhar novamente. Era a sua própria vida que se encontrava na berlinda. Sua avidez deu vazão ao esmorecimento e grande pesar pelo que acabara de ouvir. Será que ele tem razão ou apenas está querendo me aborrecer, tirando minha alegria de viver? Como vou saber? Perguntar a qualquer outro poderia me colocar vulnerável. O que fazer para realmente descobrir quem eu realmente sou? Nesses instantes, quando o mundo parece sombrio e nem sequer enxergamos o horizonte que brilha à nossa frente, é que, de uma forma desentendida, enxergamos uma luz no fim do túnel. Ela então se lembrou das palavras do velho louva-a-Deus, que passava horas a filosofar sobre a vida e esclarecer pontos obscuros naquela cabecinha frágil, desde quando era uma pequenina lagarta. Ele dizia que quando estamos confusos, é que devemos olhar para nós mesmos e descobrir quem realmente somos. Segundo ele, bastavam alguns minutos a sós, num autoexame, e acabaríamos por descobrir quem ou o que somos. Ela recordara que no seu voo alucinado havia avistado um lago diferente, de águas límpidas, que podiam refletir o seu autorretrato. Era tudo ou nada. Ou ela partia para descobrir o que realmente era, ou permaneceria na dúvida cruel de nunca saber a verdade sobre si mesma. Mas, se ao invés de uma linda borboleta, colorida de asas invejáveis e leveza ímpar, ela fosse uma mariposa cinzenta e sem a forma esbelta, agora incapaz de arrancar comentários de lisonjas dos outros insetos. O seu futuro estava por ser decidido. Uma grande decepção poderia fazê-la desistir da própria vida. Seria a natureza tão cruel a ponto de fazê-la viver um período de escárnio ante os demais, pois que era lenta, gorda e de pensamento retardado e sequer poderia experimentar uma guinada vingativa em sua fase voadora? Como saberia se aquele inseto fofoqueiro falava a verdade ou era mais uma mentira a fim de podá-la em sua alegria?
Só restava uma coisa a fazer: voar ligeiramente para o grande lago brilhante e desbaratar de uma vez por todas a dúvida cruel e aterradora. E lá se foi a bichinha voadora, rumo ao seu traçado destino. A única coisa desejável naquele momento era a verdade, independentemente de ela ser amargamente dolorosa. Mas bem que podia ser docemente confortante. O voo parecia uma eternidade. O cansaço invadia suas ligaduras e nervos. Seu suor se misturava às lágrimas do desapontamento. O vento sombrio se encarregava de secá-las. Uma longa jornada, acompanhada da melodia sombria que invadia sua mente. Um toque afinado, uma rapsódia enlouquecedora. Se o lago não aparecer logo após a próxima montanha, será o fim. Mais alguns segundos daquele voo eterno e lá estava o lago, brilhante e cristalino. Um verdadeiro paraíso natural que em poucos segundos se revelaria céu ou inferno para ela. O fato é que o céu e o inferno não são apenas mundos físicos, como também se revelam como estados espirituais dentro de cada um de nós, dependendo do que se passa em nossas mentes. O refrigério da alma pode vir se revelando o céu, ou mesmo o inferno pode surgir dentro de uma mente despreparada diante de uma dificuldade assombrosa que sequer se revelou definitivamente. Era o que ela estava vivendo. O inferno espiritual da dúvida e o medo da decepção, mesmo diante daquele céu que se apresentava aos seus olhos físicos, mas que não atingiram os olhos do seu coração. O momento da aproximação foi subitamente tomado de adrenalina e uma espécie de êxtase consumidor, que logo cessou diante da verdade espelhada no lago. Ela era uma mariposa, sem sombra de dúvida. O espelho das águas cristalinas não mente. A vida agora tinha outro sentido. Esperou tanto tempo para nada, nada que valesse a pena. Afinal, poderia ser motivo de escárnio e chacota para os mais dados ao deboche. Naquela hora, um terror interno tomou conta de sua mente e corpo. Suas asas trêmulas não conseguiam manter o voo estável e a queda foi inevitável. A queda representa um breve momento de reflexão. Para alguns, a queda é o momento de rever o filme da vida. É, na queda, que geralmente pensamos sobre as coisas que jamais refletimos quando estamos no alto. Erros e acertos, avanços e retrocessos, risos e choros. Nessa queda, ela só pensou em morrer. O fim seria a melhor opção. Viver sem honra, nunca. Morrer seria a solução. A queda foi breve. Afinal, ela não havia voado tão alto. Apenas um baque desajeitado na água junto à margem, bem perto de uma gigantesca Vitória Régia, que reluzia uns tímidos respingos da última chuva. A morte não havia aberto os braços para recebê-la. Tampouco um afogamento foi pronunciado. O que fazer senão abraçar as bordas da Vitória Régia e respirar de barriga para cima, olhando o límpido céu azul? Um pouco respirar e mais um pouco pensar. Um pouco abrir os olhos e mais um pouco se enxergar. Um pouco sorrir de gargalhar, feito uma louca, e mais um pouco chorar de soluçar.
Entre as instâncias do momento inerte, num vazio nada proveitoso, ela avistou uma prima borboleta cheia de graça. Voava em peripécias e desfilava sua vestimenta colorida, algo inigualável na mãe natureza. Nada se havia visto que se parecesse com sua rara beleza, mesmo em proporções menores. Era uma beleza ímpar que se destacava no fundo do azul do céu. Era só o que faltava. Depois de uma grande verdade, seguida de uma dolorida queda, contemplar nos outros aquilo que desejávamos que fosse nosso. É o fim. Se de queda não morri, quem sabe o coração não estanca e para definitivamente. Em meio aos seus devaneios, ela observou que o desfile gracioso da prima borboleta foi interrompido repentinamente por uma grande rede que violentamente a capturou, tragando-a em suas linhas entrelaçadas. O seu voo cessava, dando vazão a um silencioso e profundo grito de dor na alma, quando seu corpo foi transpassado por uma brilhante e perfurante agulha de metal. Imobilizada, a frágil borboleta foi afixada num enorme quadro aveludado, registrando seu último suspiro agonizante, mesmo mediante o sorriso sarcástico do caçador indomável que parecia ter adquirido um troféu. Um pequeno e frágil troféu colorido. Após sua conquista, o caçador foi embora, sumindo em meio à densa floresta verde. Naquele instante, sua respiração acelerou e seu pequenino coração bateu descompassado. No seu íntimo havia um alívio triste, porém alívio, de não fazer parte daquela aquarela fúnebre, naquele estampado cemitério de borboletas. Afinal, suas asas não eram coloridas. Seu corpo não era tão esbelto. Ela retomou o fôlego e aventurou um voo. Era o seu primeiro voo consciente de tudo que havia recebido do Criador. Era o seu voo de agradecimento por ter sido agraciada. Não se importaria jamais com o que dissessem sobre ela, pois o que importava é que ela se sentia bem como era. Ela jamais gostaria de acabar num quadro de exposição. Agora ela aprendeu a valorizar tudo o que tinha, mesmo que não fosse o que desejava inicialmente. Ela aprendeu que nem tudo é como queremos que seja. Ela entendeu que o melhor que podemos ter é aquilo que já temos e não o que almejamos. Ter o que temos, ser o que somos. Ela compreendeu que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Portanto, basta o que já temos, a menos que Deus nos dê muito mais pela sua soberana vontade e infinita bondade. Enfim, restava voar rumo ao horizonte e agradecer tudo o que viveram, experiências e aprendizados, para que pudesse reconhecer que o Criador nos dá na medida certa. Nós é que nunca estamos satisfeitos com o que recebemos dele. Que Deus abençoe ricamente a sua semana e até a próxima, se Deus quiser.